Evangelho de Mateus, capítulo 12. Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxe a blasfêmia dos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. A árvore e os seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus?
pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e fariseus, tomando a palavra, disseram: Mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa, donde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, a família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Nesse capítulo 12, Mateus nos traz o relato sobre os discípulos se alimentando no dia de sábado numa das searas, e os fariseus ali contestando, Jesus afirmando novamente a sua autoridade sobre o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus afirma ali a sua autoridade também quando ele cura um homem e tinha uma das suas mãos ressequida, era um sábado, e as pessoas não queriam que ele efetuasse cura no sábado. Por que não? Por que Jesus não poderia curar no sábado? É um dia sagrado, por isso mesmo. Ainda mais por ser um dia separado para Deus, um dia consagrado a Deus, aí sim é que os milagres devem acontecer. Então Jesus estava ali ensinando a eles que ele também era Senhor sobre o sábado, neste aspecto também. Os fariseus então começam a mudar a tática e a dizer que Jesus não é usado por Deus, mas que os demônios atuam na vida de Jesus. Então Jesus os repreende severamente, e aqui está o perigo de você olhar para alguma coisa, para alguma manifestação do Espírito Santo, e você atribuir aquilo ao diabo. Cuidado com isso. Jesus fala que o pecado contra o Pai, contra o Filho tem perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta era, nem nesta futura. Se você não sabe ou não entende o que está acontecendo, fique calado. É melhor você ficar calado do que zombar, do que fazer um juízo, condenar algo que é da parte de Deus, e aí você vai estar correndo um sério perigo. Jesus também nos fala para olharmos para as árvores e os seus frutos. O que é isso? Como é que uma pessoa é de Deus se as suas atitudes mostram que ela age completamente o contrário do que está na palavra de Deus? Não adianta da nossa boca sair palavras bonitas se as nossas atitudes não condizem com aquilo que pregamos. É isso que Jesus está falando. Pelos seus frutos nós conheceremos, e nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Então as nossas atitudes valem tanto quanto as nossas palavras. E aí Jesus também fala que a boca fala do que o coração está cheio.
Então a gente tem que analisar o que está saindo da nossa boca. E a gente também tem que analisar quais são as nossas atitudes. Se aquilo que falamos é realmente aquilo que vivemos. E por fim, Jesus fala sobre o milagre do profeta Jonas. Tantos milagres que Jesus realizou, eles não queriam ver milagres, eles na verdade queriam ficar provocando a Jesus, queriam que Jesus agisse por raiva, por impulso. Jesus nunca se preocupou com isso. Ao contrário, ele afirmou que o único sinal de evidência que ele era o Cristo, que eles realmente iriam ver, que seria incontestável, seria a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Então nem a isso eles creram, contestaram, inventaram mentiras depois. Nós vamos chegar lá no final do Evangelho e você vai ver isso. Por fim, alguém chega e fala: Senhor, aí está a tua mãe e os teus irmãos aí fora. E Jesus fala: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então toda a doutrina de idolatria com Maria e com os irmãos de Jesus cai por terra. E Jesus falou que qualquer pessoa que faz a vontade do Pai, esse é sua mãe, esse é seu irmão, esse é sua irmã. Amém? Não tem diferença nenhuma de Maria, uma serva do Senhor, para nós que somos servos do Senhor. Jesus está mostrando isso, que somente há um mediador entre Deus e os homens. Ele fala isso. E é Ele. Não existe outro nome, não existe outro mediador, somente Jesus Cristo. E Deus te abençoe em nome de Jesus.